palavra empatia te faz pensar em uma coisa boa, não é mesmo? Geralmente nós olhamos essa palavra e vemos ela como uma qualidade que todos deveríamos ter, porque se trata de saber se colocar no lugar do outro. E sim, isso é verdade. Na maior parte das vezes, a empatia é uma excelente habilidade que todos deveríamos ter. Mas e se eu te contar que existem pessoas que usam a empatia para manipular os outros de um modo bastante cruel e problemático? Você acreditaria? Pois bem, erudito, hoje eu te apresento o tipo de personalidade mais perigoso que existe, o empata sombrio. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você me ajuda a trazer mais conteúdos parecidos aqui para você. Empatia sombria. Empatia é a capacidade de sentir e se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Mas não existe apenas um tipo de empatia, tendo no total 3 tipos: a afetiva, a compassiva e a cognitiva. A empatia afetiva é a que geralmente falamos e mais conhecemos. Através dessa empatia, você é capaz de sentir algo quando vê outra pessoa em um momento ruim. Por exemplo, se você viu seu amigo triste pela perda de um parente e acabou ficando triste com isso também, esse é um exemplo da empatia afetiva. Geralmente, nós inconscientemente espelhamos o que o outro sente. É simplesmente natural do ser humano fazer isso, tanto que as crianças já apresentam esse tipo de empatia. E algo interessante sobre esse tipo de empatia é que você não precisa necessariamente ter passado pelo que a pessoa passou para sentir algo, como tristeza e agonia pela situação dela. Temos também a empatia compassiva. Esse tipo diz mais sobre a nossa capacidade de compreender o outro e atender às suas necessidades. Ou seja, é um tipo de empatia que impulsiona a pessoa a ajudar o próximo. Por exemplo, vamos supor que você veja um colega de trabalho sofrendo bullying. Mais tarde, naquele mesmo dia, você decide então conversar com esse colega, entender o que ele está passando, mas você decide que não vai ficar por isso e então denuncia os agressores, para trazer justiça ao seu colega. Entendeu agora? Essa é a empatia compassiva. Não se trata apenas de buscar entender o que o outro está passando, como também buscar ajudá-lo. E agora chegamos no tipo de empatia que eu considero a mais interessante, mas ao mesmo tempo a mais perigosa se usada pelas pessoas erradas: a empatia cognitiva. A empatia cognitiva é a capacidade mental de identificar e entender as emoções e perspectivas dos outros, mas sem internalizar os sentimentos dessas pessoas. Em um simples exemplo, vamos supor que seu professor da faculdade esteja triste pela perda de um parente. Você consegue identificar o que ele está sentindo e por que está sentindo isso, certo? Mas nesse exemplo você não sentiu algo, apenas entendeu os sentimentos do professor. E essa é a empatia cognitiva. Se trata de entender o outro, mas sem sentir o que ele sente. Nesse momento você pode se perguntar o porquê eu acho essa empatia tão perigosa se cair nas mãos erradas. E bom, eu te respondo. O perigo não está em si na empatia cognitiva, até porque a maior parte de nós possui essa empatia desde criança. Mas ao mesmo tempo, nós também desenvolvemos os outros 2 tipos de empatia, o que permite que não apenas consigamos entender as emoções do outro, como também conseguimos sentir o que ele sente. Ou seja, somos capazes de internalizar esses sentimentos em nós mesmos. Porém, existe um tipo de pessoa que não internaliza os sentimentos do outro nela mesma e também possui um alto grau de empatia cognitiva, e se trata do empata sombrio. Por isso eu decidi nomear um novo tipo de empatia, a empatia sombria. A empatia sombria nada mais é do que a empatia cognitiva, porém presente em um indivíduo que não desenvolveu muito bem os outros 2 tipos de empatia. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que consegue entender os seus sentimentos, mas não consegue sentir o que você sente. Por exemplo, se você estivesse com raiva de algo, ele entenderia que você está irritado, mas seria incapaz de realmente sentir raiva por você. Ele, no máximo, poderia fingir que está com raiva, apenas para conquistar você. A tríade sombria da personalidade. Na psicologia, existe o que chamamos de tríade sombria da personalidade, que se trata de 3 traços de personalidade considerados prejudiciais aos outros, sendo esses 3 traços o maquiavelismo, a psicopatia e o narcisismo. Pessoas que possuem esses traços de personalidade geralmente não possuem muita empatia, ou mesmo nem têm.
Por conta disso, manter um relacionamento com elas é simplesmente difícil demais. O interessante é que o empata sombrio, ou seja, a pessoa que possui a empatia sombria, não apenas tem todos os traços da tríade sombria, como também possui um alto nível de empatia, que no caso é a empatia cognitiva. Agora eu quero que você imagine o quão perigoso pode ser ter por perto uma pessoa com traços de psicopatia, maquiavelismo, narcisismo e que ao mesmo tempo é capaz de entender o que você sente, mas que simplesmente não simpatiza com você, não sente o que você sente, porém te entende. Você sabe lá no fundo que essa pessoa tem um poder enorme sobre você, justamente por entender que ela consegue compreender seus sentimentos mais profundos que você guarda. E ao mesmo tempo você sente que essa pessoa está apenas te usando, te manipulando a favor dela, para ter como um peão, uma ferramenta que ela pode descartar e trocar uma nova a hora que ela bem entender. Essa é a essência do tipo de personalidade mais perigoso que existe, o empata sombrio.